Então, na verdade, é uma fase muito desafiadora, mas é desafiadora porque nós não buscamos compreender e entender a beleza desse desenvolvimento do cérebro. A gente busca focar só naquelas crenças, naqueles mitos, né? De que adolescente é difícil, de que são tantos hormônios, são tantas emoções afloradas, não é? E perdemos a beleza do desenvolvimento do cérebro. E aí você pode perguntar, André, então por que você fala que você acha o 5º ano fantástico, essa fase muito fantástica? Porque você falou tantas coisas difíceis, né? Mas o que eu mais acho lindo nos adolescentes é porque eles são autênticos. Falei alguma coisa errada? Eles são autênticos. Dá uma olhada nos sapatos, gente, com a beca. Repara aí. Tá vendo que interessante? E os cabelos? E a forma que eles entraram? Um entra assim, o outro entra assim, não é? Por quê? Porque eles estão modelando o comportamento. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra fazendo esse papel do córtex pré-frontal, para poder orientá-los naquilo que eles têm dificuldade. Porque eles estão no momento onde eles estão fazendo esse reconhecimento de quem eles são, da identidade deles. Então, uns vão querer se afirmar colocando uma roupinha mais curta, porque acha que é pelo corpo que vai poder se afirmar. Tem outros que vão querer se afirmar sendo mais agressivos, falando de uma forma mais ríspida, para poder impor autoridade. Tem outros que já vão se retrair, não é verdade? Tem outros que vão falar para a gente o tempo todo, ai, que mico! Nossa, não, mãe, ó, faz isso não, mãe, pai. Não é assim? Porque estão querendo se afirmar. E aí, como é que fica nós como pais? Hoje o nosso tema é super-heróis, né? E super-heróis é um encanto. Por quê? Porque os super-heróis são aqueles que fazem coisas que é só eles que fazem. Mas é tão interessante, crianças, ou adolescentes, ou pré-adolescentes. É isso tudo, essa mistura aí mesmo. Que a Bíblia fala de vários personagens muito interessantes, e um deles é o Sansão. Vocês se lembram da história de Sansão? Quem se lembra da história de Sansão aqui? Mais ou menos? E aqui, quem se lembra da história de Sansão? Ó, legal, várias pessoas. Mas eu vou fazer um resuminho só da parte que eu quero comentar com vocês. Quem sabe o nome do pai de Sansão? E o nome da mãe? São detalhes tão interessantes. Mas por que, André, o nome do pai e o nome da mãe? Não, eu não quero focar no nome, não. Eu quero contar a história para vocês. A mãe de Sansão era estéril. Ela não podia ter filhos. E de repente um anjo apareceu para ela. Isso está lá na Bíblia, no livro de Juízes. Vocês podem consultar depois, tá bom? Um anjo apareceu para ela e disse, olha, você vai ficar grávida. E esse filho que vai nascer, ele vai dar início à libertação do povo de Deus, que é Israel. Porque o povo de Deus estava preso. Eles eram escravos. E ele deu todas as instruções para ela de como ela deveria conduzir a gravidez dela e, inclusive, como ela deveria cuidar desse bebê, dessa criança. Porque ele seria o início da libertação do povo de Israel. Só que o anjo apareceu só para ela. Aí sabe o que ela fez? Ela correu lá no marido dela. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia fala o nome do marido. O marido se chamava Manoá. Então ela correu lá no marido dela e falou, Manoá de Deus. O anjo chegou, apareceu para mim, falou assim, 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 assado. Tá gostando da história aí, gente? Vocês amam a história, né? O anjo falou assim, assim, assado, tá. Sabe o que Manoá fez? Ele poderia ter tido algumas atitudes. Ele poderia ter falado assim, essa mulher tá doida. A mulher é estéril. Esse ano, todo esse tempo a gente tentando ter filho, até hoje não conseguiu. Essa mulher está doida. Ele poderia ter feito isso. Outra coisa que ele poderia ter feito. Nossa, Deus é maravilhoso. Então vamos aguardar a chegada desse bebê. Mas o que ele fez?
quando ela trouxe a notícia para ele, ele entendia a responsabilidade que era cuidar de uma herança, de um patrimônio de Deus, porque a Bíblia fala que filhos são herança, e herança se refere a patrimônio. Então ele entendia a importância que era ter um filho. Sabe o que ele fez? Ele orou. E sabe qual foi a oração dele? A Bíblia nos diz que ele não pediu. A Bíblia diz que ele clamou, que ele implorou. Não foi só um pedido, anjo, não. A Bíblia diz que ele implorou, que ele clamou a Deus para que Deus enviasse novamente o anjo para ensiná-lo como ele deveria cuidar daquela criança. E é aqui que é o ponto. É aqui que é o ponto. Muitas vezes, os nossos filhos, eles acham que a gente sabe tudo. Não é verdade? Nós, como pais, eles acham que a gente não pode errar. Nós sabemos tudo. Mas Manoá orou. Deus, eu não sei cuidar de uma criança. Eu tenho nas minhas mãos agora um patrimônio. Manda esse anjo para falar comigo de novo. Ele precisa me ensinar como que eu vou cuidar dessa criança. E isso acontece com a gente também, viu, crianças? Nós, como pais, temos que clamar a Deus para que Ele nos ensine a como lidar com vocês. Porque a gente, na nossa limitação, a gente não sabe. Se não for Deus para nos ensinar o que fazer com eles, a gente não dá conta. Porque cada fase é diferente. Eu costumo falar que filho é igual ao jogo de videogame. Quanto mais passa de fase, mais vai ficando difícil. Vocês já perceberam isso? É impressionante. Por quê? Porque eles já vão entrando na fase de fazer escolhas. E eles já não aceitam mais qualquer coisa. Mas isso é incrível. É incrível para pais, para professores que são saudáveis emocionalmente e que aproveitam essa beleza para transformar os filhos naqueles que vão fazer diferença na próxima geração.